Bom dia a todos, sejam bem-vindos ao nosso encontro do dia 1º de setembro da Amanda Brasil. Hoje mergulharemos em Jó 31. Antes disso, a gente vai iniciar esse encontro com uma postura de abertura, e para isso nós vamos fazer alguns minutos de uma breve respiração, uma pequena meditação, para que a gente esteja presentes no aqui e agora para esse momento, para que nosso coração esteja aberto para receber mais do que o estudo, mais do que as palavras, mas para receber aquela intuição, aquele exame de consciência que nos faz cada vez mais nos encontrarmos, nos conectarmos com a nossa essência e com quem nós somos. Então vamos apoiar os pés no chão, fechar os nossos olhos em uma postura de confiança, inspirar contando até 3, expirar contando até 6. Mais uma vez, inspira lentamente. Expira contando até 6. Mais uma. Inspira. Expira. Vamos elevar o nosso pensamento ao nosso amado Mestre Jesus, pedindo a presença para esse encontro de hoje, pedindo guiança, sabedoria, agradecendo pela semana que tivemos, por toda a confiança que foi fortalecida na última semana, dia após dia, recebendo cada uma das experiências perfeitas para nós, independente de serem experiências que julgamos boas ou ruins, foram experiências necessárias. E agora aqui, nesse momento, nós separamos uma pequena fração do nosso tempo para perceber o quanto nós pudemos confiar ao longo da semana que passou, todas as experiências que recebemos. Vamos revisando a nossa semana e percebendo se cada uma dessas experiências foi refutada por nós, foi excluída, foi julgada, ou se ela foi integrada, se ela foi observada, analisada e agradecida. Vamos também observar na semana que passou os feitos, tudo aquilo que todos os êxitos que nós alcançamos, pequenos, médios ou grandes, não importa. Vamos reservar esse momento agora para perceber se a confiança que nós depositamos, oriunda desses êxitos, foi uma confiança única e exclusiva em nossa própria capacidade, em nossa própria inteligência, em nossa própria sabedoria. Ou se nós tivemos também a oportunidade de agradecer, porque entendemos que sim, fizemos a nossa parte, mas que tudo aconteceu como aconteceu somente por uma permissão maior. Se nós confiamos que a nossa vida tem sido guiada e dirigida por planos maiores do que os nossos, nesse momento aqui e agora, nós vamos agradecer. Agradecer pela confiança que dia a dia nós temos tido a oportunidade de fazer crescer. Confiança em Deus, confiança em nós mesmos,
confiança na vida. Vai agora encontrando o motivo da semana que passou, em que você sentiu uma confiança em Deus, na vida, ou mesmo em você. Uma confiança que fez com que você se sentisse fortalecido, em paz. Uma confiança que fez com que você pudesse ver propósito no vale. Mas ao mesmo tempo uma confiança que te manteve humilde nos picos, porque no fundo você sabe que sim, você tem muitas capacidades, muitas, muitos atributos, mas existe sempre uma inteligência maior operando. Vai revisitando esta cena, esse momento, essa experiência em que você teve a oportunidade de confiar. E perceba teu sentimento no momento em que você conseguiu acessar essa confiança. Perceba como você se sentiu, como você se sente toda vez que você confia. Ainda que esteja se sentindo inseguro ou insegura, como você se sente quando você consegue confiar no processo. E veja como é viver assim. E agora sim, que você sabe que a confiança está ali, sempre esperando pelo teu olhar, esperando por você dar o crédito, para que ela possa estar a seu serviço, a serviço da sua paz, do seu bem-estar, da sua fé. E de posse dessa confiança, perceba o quanto você impacta positivamente a vida das pessoas que estão ao teu redor. Quando você confia, quem mais é impactado por você de uma maneira positiva somente porque você confiou? Veja a diferença do seu impacto na vida das pessoas quando você adquire essa postura confiante, de fé, de menos preocupação e de mais fortalecimento na fé. Agora agradecendo pela oportunidade, pela bênção, pela saúde, pelas experiências que te fizeram mais confiantes. Nós vamos retornando para cá, abrindo os nossos olhos, vestindo o melhor sorriso, agradecendo por mais um dia, por mais um mês, por uma nova semana, e pela possibilidade de estarmos aqui, reunidos. Ari, agora sim, J31, vou deixar você destacada aqui. Obrigada. Bom dia a todos. É um prazer sempre a gente fazer parte desse grupo, né? Algo que é sempre muito impactante na nossa vida. E eu confesso para vocês que hoje, para mim, está sendo bem desafiador estar aqui hoje. Não pelo fato de apresentar o capítulo, mas por tudo que aconteceu nos últimos dias comigo. Para quem não sabe, eu perdi um bebê faz 20 dias. E na mesma semana eu acabei perdendo minha sogra, na mesma semana. Então foi algo que aconteceu tudo muito rápido. E nessa semana que aconteceu tudo isso,
veio muitas vezes o capítulo de Jó na minha mente. E eu pensava, será que eu vou apresentar? Será que eu vou ter força para apresentar? Muitas vezes eu desisti, sabe? Eu pensava, não, eu não vou apresentar esse capítulo. Mas, ao mesmo tempo, meu coração dizia que era para mim apresentar. Ari, eu acho que mutou. Mutou para vocês também? Mutou, né? Mutou? Aí, agora deu. Voltou? Voltou. Uhum. Ah, tá. Desculpa, então. Então, para mim, apresentar hoje foi realmente algo bem desafiador. Mas no fundo do meu coração eu sentia, assim, sentia que era para mim falar sobre. E o capítulo de Jó, ele caiu certinho para mim, no 31. Na verdade, todas as pessoas que apresentam, de alguma forma, Deus, eu acredito que ele preparou já para cada um de nós o capítulo certo. Então, eu vou apresentar hoje e depois que eu apresentar ele, eu vou falar para vocês o que eu realmente senti em cada parte do capítulo. Eu percebi que o capítulo de Jó ali, ele quis fazer uma carta para todo mundo, para mostrar o que ele realmente sentia. Então, ele é um capítulo bem longo, mas eu vou ler eles para vocês, tá? Eu ontem até postei no grupo para alguém que alguém já quisesse escutar ele, né, para entender melhor. Então, começa assim: fiz uma aliança com os meus olhos, como pois os fixariam numa virgem. Que porção teria eu do Deus lá de cima, ou que herança do Todo-Poderoso desde as alturas? Porventura, não é a perdição para o perverso, o desastre para os que praticam iniquidade? Ou não vê eles os mesmos caminhos e não conta todos os meus passos? Se andei com falsidade e se meu pé se apressou para o engano, pare, pense em pese em balanças fiéis e saberá Deus a minha sinceridade. Se os meus passos se dividiram do caminho e se meu coração segue os meus olhos e se as minhas mãos se apegou a qualquer coisa, então semeie eu em outra coma e seja minha descendência arrancada até a raiz. Se meu coração se deixou seduzir por uma mulher, ou se armei traições à porta do meu próximo, então moa minha mulher para outros e se curvem sobre ela, porque é uma infâmia e é delito pertencente aos juízes, porque é fogo quando consome até a perdição, e desarraigaria toda a minha renda. Se desprezei o direito do meu servo ou da minha serva quando eles contendiam comigo, então que faria eu quando Deus se levantasse e inquiri, inquirindo a causa que ele responderia? Aquele que me formou no ventre não fez também a ele, ou nos formou no mesmo modo na madre? Se retive o que os pobres desejavam, ou desfalecer os olhos da viúva, ou se sozinho comi o meu bocado e o órfão não comeu o dele, porque desde minha mocidade cresceu comigo como seu pai, e fui guia da viúva desde o ventre da minha mãe. Se alguém vi perceber por falta de roupa ao necessitado por não ter coberta, se os seus lombos não me abençoaram, e se ele não se aquietava com as peles dos meus cordeiros. Se eu levantei a minha mão contra o órfão, porquanto na porta via minha ajuda, então cai de ombro minha espada e separe o meu braço do osso. Porque o castigo de Deus era para mim um assombro, e eu não podia suportar a sua grandeza. Se no ouro pus minha esperança, ou se disse o ouro fino, tu és a minha confiança. Se me alegrei de que era muita riqueza e de que minha mão tinha alcançado muito. Se olhei para o sol quando resplendia, ou para a lua caminhando gloriosa. E o meu coração se deixou enganar em culto, e minha boca beijou a minha mão. Também isto seria delito à punição de juízes, pois assim negaria Deus que está lá em cima. Se me alegrei da desgraça do que me
tem ódio e se exultei quando o mal atingiu. Também não deixei pecar minha boca, desejando a sua morte com maldição. Se a gente da minha tenda não disse, quem nos dará sua carne, nunca nos faltaríamos dela. O estrangeiro que passava a noite na rua, as minhas portas abriam alvidante. Se como Adão encobri as minhas transgressões oculta, o meu delito no pior seio. Porque eu temia grande multidão e desprezo das famílias. Me aprovava e eu me calei e não saí da porta. Que me dera eu que ouvisse, eis que o meu desejo é o que de Todo-Poderoso me responda, e que o meu adversário escreva um livro. Por certo que eu levaria sobre o meu ombro, sobre a mim antaria por coroa. O número dos meus passos lhe demonstraria como príncipe me chegaria a ele. Se a minha terra clamar contra mim, e os seus sucos juntamente chorarão. Se comi os seus frutos sem dinheiro, e sufoquei a alma dos seus donos. Por trigo me produza cardos, e por ceva joia acabarão as palavras de Jó. Então, aqui eu até fiz uma. Deixa eu só pegar aqui bem certinho. Eu fiz uma reflexão do que eu entendi, né, de Jó. Então, aqui, o Jó, ele queria provar realmente a sua inocência, né? Ele queria mostrar e queria entender. Teve um capítulo de Jó, que eu não recordo qual é, eu entendi que ele não questionava Deus. Em nenhum momento ele questionava, ele simplesmente aceitava, né? Ele aceitava tudo o que estava acontecendo com ele. E nesse capítulo eu entendi que ele começou a questionar o porquê que ele estava passando por aquele calvário, por que as coisas aconteciam, se ele não pecava, ele não era um pecador, que Deus tinha colocado, criado ele. Então Deus conhecia realmente o coração dele, Deus realmente conhecia os passos dele, né? A fortaleza que ele tinha. Então ele não conseguia entender o porquê que ele estava passando por aquilo, né? Porque que se ele nunca tinha cobiçado a mulher do próximo, se ele tinha, ele ajudava as pessoas próximas dele, não tinha uma pessoa que não passasse pela casa dele que ele não acolhia. Então Jó sempre andava pelo caminho do bem, né? E ele não conseguia entender o porquê que ele estava passando por tantas coisas. E num desses tópicos aqui, eu coloquei aqui que então o Jó, ele fazia, né, uma autodefesa dele, né? Então eu vou olhando aqui na frente porque eu escrevi, tá? Eu não vou conseguir lembrar de tudo. Então, Jó fez uma autodefesa, né, afirmando a inocência dele. Então, ele é muito firme da inocência dele, ele acredita muito, né, na inocência dele, e então ele acaba falando isso para as pessoas que, principalmente para os amigos dele que questionavam ele, que falavam que por que que ele, se ele era tão santo, por que que se ele era tão bom, por que que ele estava passando por isso, né? Por que que Deus não diminuía o fardo dele, né? Então Jó mostrava ali, né, que por mais que ele passasse por tudo, ele tinha uma hospitalidade com as pessoas, ele prezava muito a, a sua pureza, né? Então ele também não buscava por vingança, né? Então ele não gostava de nem da vingança e nem da falsidade. Então ele fez uma aliança com os seus próprios olhos, né? Para não cobiçar e nem também e para manter um compromisso com Deus, né? Para manter o seu propósito. Então aqui também eu coloquei que os princípios dele, Jó se declara sua inocência, então afirmando que não cometeu pecados e que seus amigos ali que falam para ele, né? Então ele explica para cada um deles. Ele tem uma pureza de coração e dos olhos, e ele fez um acordo, então por isso que ele diz, né? Fiz um acordo com seus olhos para não deixar seduzir por outras mulheres, né? Tanto que ele tem tanta convicção disso, né? Porque o pecado hoje não é somente pelos olhos, né? É o pensamento. A gente já faz pecado com os pensamentos, e Jó, ele não tinha esse pensamento. Então ele até coloca ali que se ele fez algum dia isso, que Deus podia colocar a mulher dele em outras camas, né? Então ele tinha tanta certeza disso que ele arriscava até a própria fé dele, né?
Então a conduta dele também no trabalho aqui, ele sempre ajudava as pessoas mais pobres, ele sempre dava o alimento, ele procurava sempre cuidar também das viúvas, das crianças órfãos. Então ele tinha um olhar generoso também, né, para as outras pessoas. Jó, então ele trabalhava muito isso. Ele tinha uma responsabilidade e uma generosidade e um cuidado com os pobres, né? Então ele sempre procurava manter isso. E também, né, Deus conhecia isso dele. Ele tinha uma humildade e ele se recusava, né, com a desgraça alheia. Por mais que alguém tivesse feito algo de ruim para ele, né, algo que tivesse machucado e ferido os sentimentos dele, aquela pessoa que foi perversa com ele, e mesmo assim Jó perdoava, né? Jó não desejava o mal para essa pessoa. Jó não queria que aquela pessoa sofresse, né? Então ele tinha um grau de humildade e de justiça muito além, né? Que hoje em dia é muito difícil a gente acabar perdoando, acabar deixando, né, que aquela pessoa que te feriu, você sempre acaba pensando, ai meu Deus do céu, né? Por que que ela fez isso? Questionando, né? E Jó não fazia isso, né? Então ele tinha uma humildade e uma justiça muito grande. E ele confiava muito, né? Ele confiava muito. Deixa eu só passar outra parte aqui que eu fiz uns tópicos. Deixei no computador para ficar mais fácil. Então, aqui no desejo de justiça, eu coloquei que, né, ele clamava a Deus, né? Ele expressava o sentimento dele e ele pedia que Deus ouvisse, né, o clamor dele. Ele chamava por Deus. Ele pedia a sua presença. Então, uh, ele ele, ele questionava Deus, né? Ele questionava, mas ele sabia, até aqui eu coloquei uma coisa que achei bem importante, que o, o legal de tudo é que você acaba, Deus acaba mostrando para nós as coisas de uma forma totalmente diferente do que a gente pensa, do que a gente imagina, né? Então aqui Jó diz que nem tudo que sofre é resultado de algum erro que você cometeu. Então às vezes a gente tá passando por momentos como Jó e nem tudo é resultado do que você realmente fez de ruim ou que você se questionar, eu fiz isso, será? Porque eu realmente fiz algo de errado para alguém, eu fiz alguém sofrer, né? Então, assim, nem tudo que a gente passa na vida é algo que foi porque a gente fez de errado. Então, às vezes, Deus dá esse fardo, essa luta pra gente, porque realmente Deus sabe, né, de cada coração. Então, aqui diz que eu entendi que Jó quis falar isso também. E tem uma outra parte que eu entendi, e que Jó entende que ter fé não é motivo de recompensa, né? Então, por mais que ele passou por tudo isso, a fé dele sempre foi maior. Então, eu entendi que você pode questionar, sim, né? Mas você não pode perder a fé. É a fé que move tudo, né? Eu achei que o capítulo de Jó é algo muito, muito lindo e muito valioso, muito rico também, né? Você acaba que, claro que quando a gente vai ler e a gente faz um estudo, a gente entende de uma forma. Agora, passar isso para vocês é totalmente diferente, né? Mas eu acredito espero que eu possa ter passado algo de bom, que vocês possam ter entendido, né? O capítulo de Jó de 31. E também vou pedir que vocês leiam hoje o capítulo de Jó, para quem não conseguiu ler ele inteiro, para vocês também ver a fé que Jó, né, entender melhor assim, a fé que Jó tinha, né? Que foi uma fé inabalável mesmo. Então seria isso hoje. Espero que eu possa ter contribuído. Peço desculpa pelo meu nervosismo, que realmente eu me preparei muitos e muitos dias. E, inclusive, quando eu estava internada no hospital, veio muito esse momento para mim, sabe? Eu pensava, Deus, será que eu vou conseguir apresentar o capítulo? Será que em momentos assim eu pensava, eu vou desistir, eu não vou apresentar o capítulo, porque, né? Eu questionei Deus, mas eu entendi o propósito de Deus para mim naquele momento. Então, é algo bem difícil mesmo, espero que vocês entendam. E fico muito grata também por poder participar desse grupo que sempre fortalece todo mundo aqui. Acredito que
todo mundo tem um propósito maior e vamos lá, né? Vamos seguir em frente. Obrigada. Se alguém quiser compartilhar alguma coisa, eu fico grata.